Bom, a gente vai falar de um tema não tão atrativo, né? Eu venho aqui com o desafio de suceder a brilhante palestra do Mercês, mas eu vou contar para vocês tudinho que só os hackers sabem. Fiquem tranquilos. A gente vai falar um pouquinho do panorama mundial, de qual é o preço que a gente paga pelos incidentes, e vou contar para vocês quando é que nós somos alvos e que medidas de proteção a gente precisa adotar, como profissionais de uma companhia, como profissionais das nossas próprias carreiras e como familiares, ok? Então, eu queria começar fazendo um link com a palestra do Mercês, que é exatamente sobre um dos temas que ele comentou, que é o impacto geopolítico no mundo. Em cybersecurity não é diferente. Então, uma pesquisa do World Economic Forum com a Accenture mostrou que 86% dos líderes de negócio e 93% dos líderes de cyber, em consenso, acreditam que a gente vai entrar em colapso em até 2 anos com eventos de cybersecurity por conta dessa instabilidade geopolítica. Instabilidade geopolítica, queridos, não envolve só uma guerra ou uma guerra cibernética. A gente está falando de eventos e acontecimentos no mundo, assim como falou o Mercês, e do impacto disso na economia. Além disso, né, mudanças que os líderes previram em segurança e em negócios praticamente estão em percentuais similares. Por conta desse risco geopolítico, tem muita gente preocupada com terceiros. Pela forma como a gente lida com terceiros, cuidar de casa é mais fácil do que entender como é que um terceiro ou um quarto em nossas cadeias de suprimento estão cuidando da nossa informação, da informação dos clientes, né, dos dados pessoais em geral, aos quais a gente é subordinado à Lei Geral de Proteção de Dados. Então aqui eu tenho 3 grandes preocupações relacionadas a terceiros, tem toda uma preocupação voltada a reavaliar práticas e até a responder essa questão de impacto geopolítico. Então a gente tem que estar atento a esses elementos para a cybersecurity. A mesma pesquisa mostra que a gente também acredita que alguns adventos no mercado facilitam a gente estar mais sensível e consciente em cyber. O primeiro deles, tanto para líderes de negócio como técnicos, é o aumento, né, do uso de soluções em cloud. A gente fica bastante preocupado, tem muita lei, muita regulação vindo por aí, né? A gente em segurança tem a Cloud Security Alliance, então a gente vê positivamente essa questão. O advento do uso intensamente traz riscos, mas em função disso a gente está trabalhando a questão do risco cibernético com mais intensidade. E aqui também eu chamo a atenção, né, para a questão de conscientização para cyberataques e o advento do uso intenso em massa das novas tecnologias. E aqui eu trouxe a questão do apelo das famílias, né? Porque a gente tem sociedade 5.0. Essas novas tecnologias entrando em nossas casas, os nossos filhos extremamente digitais, os nossos idosos extremamente expostos, mas a gente tem o conhecimento. Está no mundo corporativo, está aprendendo com especialista em cyber, em tecnologia, em regras, e a gente precisa levar essa informação para casa. Uma outra pesquisa do ISACA, que é o Instituto de Auditores Internos e Controles, ela fala que as preocupações principais, né, dos líderes em geral com relação ao ataque cibernético é o impacto reputacional. Em seguida, eu tenho vazamento de informações, né, tanto dados pessoais como outras informações não protegidas por lei. E quando a gente olha o perfil do atacante, ele está muito além do hacker, né, que é aquele estereótipo do garoto ou da garota de capuz preto atrás de uma sala escura e de um computador, como a gente vê bem nas fotos. Eu tenho o profissional insatisfeito. Eu tenho o profissional que cumpre uma ação não deliberada, não planejada e abre uma brecha para cyber. E esses atores aqui, os respondentes, se basearam em eventos reais. Os últimos eventos que você teve, qual foi o ator, qual foi a causa raiz? Então, nós mesmos podemos derivar vazamentos de informação e ataques hacker, né? Que fique muito importante a gente ter isso como consciência, que o cybercriminoso, o hacker, eles não são os únicos, e hoje a gente já tem também, com essa questão geopolítica, os hacktivistas,
Então é muito amplo a forma como esses ataques podem ser derivados. E na mesma pesquisa a gente vê aqui alguns números em oscilação, e é interessante, aqui eu tenho de 2018 a 22, eu tenho dentro de pandemia, né, 20, 21 e 22, uma oscilação de volume de ataques, onde eu tenho uma percepção de mais ataques. Aqui, mantendo-se o número de ataques de 20 a 22 e um percentual mínimo daqueles que perceberam menos ataques dentro desse triênio, que com intensidade nós somos mais digitais e isso atraiu muito mais fraudes e eventos adversos. Essa pesquisa é do ASC Square, e aqui eu chamo uma outra atenção, que aí eu digo, puxa, eu tenho diversos ataques, instabilidade geopolítica, mas em si eu tenho especialistas em cyber. Há controvérsias. Eu tenho hoje uma base instalada mundial de 4.656.000 profissionais. No Brasil, cerca de 688.000 profissionais. Esse número aqui é o gap. São os profissionais que faltam em função das vagas publicadas. Olha que loucura. No Brasil, é praticamente a metade. 312.000 da força de trabalho. Então, eu tenho o ônus do risco inerente, né, da falta de profissionais, falta de capacitação, mas eu tenho o bônus da oportunidade, né, uma área que pode acolher muita gente em transição de carreira, iniciantes, mulheres, minorias, enfim, tudo tem ônus e bônus nessa história. Mas num ambiente onde a gente tem uma guerra cibernética, está sofrendo muitos ataques, os atacantes são diversos, isso aqui é uma preocupação enorme. E aí, o preço que a gente paga nesse processo? Esse slide me dói. Ele tem uma seção no site do IBRASPD, o Instituto Brasileiro de Proteção de Dados, onde toda invasão ocorrida e publicada na mídia, o logo vem parar aqui. E esse aqui é o cenário de 2022, gente. Eu fico feliz em ver alguns logos faltantes aí, mas me dói e fico muito triste em ver quantos logos eu encontro nesse slide. Que dirá o volume de empresas que sofreram ataques e que isso não foi para a mídia, porque não houve um vazamento de dados pessoais, que é o que a lei faz com que a gente tenha que publicar e divulgar para órgão regulador. Dói. É terrível. Então, assim, a gente precisa acreditar que o perigo existe. Mesmo com grandes empresas, com alto investimento, porque muitas vezes o problema está ali no elo, no fator humano. E isso aqui tem um valor. É um mercado. Então, a informação que se vaza, a informação que vocês divulgam em fontes públicas, ela tem valor. E lá na Dark Web, ó, tem um mapeamento, tem aqui a fonte depois para vocês acessarem. Mas assim, esse negócio, um documento físico falsificado, principalmente passaportes, tá? Chega a mais de $5.500, em média $3.800 de alguns países que nem eu imaginava que teriam tanto valor. Ou seja, para o atacante, esse negócio, né, faz sentido. E isso significa que nós temos que acreditar que eles têm motivadores financeiros para trabalhar com o que eles fazem. Então, eu tenho desde aqui em verde documentos físicos, malwares em rosa, serviços de processamento de pagamentos invadidos ali em azul, com criptomoedas e ataques de negação de serviço. Negação de serviço não tem vazamento de dados, mas se eu derrubar um e-commerce, isso tem um valor assim, muitas vezes incalculável. E aqui uma outra visão já com documentos, né, em cópias, serviços hackeados, informações de mídia social, de cartão de crédito, enfim, tudo tem um valor na Deep Web, infelizmente. Uma pesquisa da IBM traz um pouco do valor do que a gente sofre em cada vazamento de dados. Então, 83% das empresas estudadas, elas disseram que tiveram algum vazamento. 60%, né, tiveram aí aumento no preço, no valor para o consumidor final em função desses ataques, porque ele teve que responder, investir mais, enfim. 19% das brechas ocorreram
em função do comprometimento de um terceiro. Eu achei até esse número baixo. Eficaz, porque às vezes eu sofro vazamento, mas o meu time de resposta ali detecta de forma ágil, responde de forma ágil e eu consigo reduzir os prejuízos e o impacto para a minha empresa. E 4,54 milhões é o custo médio para um ataque de ransomware, aquele que começa com a gente clicando em um link contaminado ou um arquivo contaminado, ok? E o que é importante para que a gente esteja protegido de todos esses números e montantes? Que a gente entenda que segurança é muito mais do que só confidencialidade. Saber que eu tenho usuário e senha, que eu tenho que proteger a informação de acesso indevido, é confidencialidade, todo mundo sabe. Mas a informação é confidencial, ela tem que estar íntegra, exata e completa. E aqui é a nossa interação com o público de dados, de governança de dados. Além disso, ela é exata e completa e tem que estar disponível, né? Por isso que tem ataque DDoS ali com valor. Que se o sistema estiver fora do ar, eu não tenho a informação para poder fazer negócio. Então, além dessa visão, as empresas trabalham com avaliações contínuas de maturidade, com avaliações de riscos vigentes, incluindo os geopolíticos, para ver como é que elas vão planejar o ano, as ações, os recursos financeiros ou não para lidar com essa crise cibernética. E aqui é interessante que os programas de conscientização em si, né, eu acho que palestra faz parte do processo, as campanhas de marketing, de divulgação da mídia, né? Eu vejo alguns bancos hoje em TV aberta falando de cyber, isso para mim, para quem tem 29 anos de carreira, é uma maravilha, né? A gente poder se informar nos canais de mídia, né? Mas a gente tem que pedir para os nossos familiares estarem atentos ali. E os programas de conscientização continuam tendo bastante impacto positivo na redução desses ataques e crises. E aqui eu queria dizer o seguinte, quando nós nos tornamos alvos, como empresa, tá? Uma empresa em pleno crescimento, negócio em evidência em qualquer indústria, qualquer uma, nenhuma hoje está livre. Receita e lucros notáveis, tá? Tá ali na mídia, em pleno crescimento, tem dinheiro naquele negócio. Foco da mídia, alta concorrência, cadeia de clientes extensa, porque muitas vezes vocês estão seguros, mas a ponta não está. Cadeia de fornecedores também complexa, ok? Isso aqui torna uma empresa um alvo forte ali para os ataques e para esses vazamentos. Mas como profissionais, nós estamos envolvidos aqui com o ecossistema das nossas empresas. Então, muitas vezes eu sou a ponta e eu sou o alvo. É por ali que vão tentar entrar. Quando? Quando eu tenho uma posição hierárquica alta ou crítica, e aí não é posição hierárquica, né? Não é nível dentro de um organograma. Às vezes a minha função é crítica e aí eu sou um alvo. Quando eu tenho um acesso privilegiado dentro de ambientes e sistemas, é incrível como o atacante sabe. Ele descobre de alguma forma. Quando eu tenho a movimentação de altos montantes, execução de aprovações, o assédio do mercado é um indicador, né? Recebo muitas propostas, o mercado vê que eu tenho ali uma posição diferenciada, o atacante também sabe. Acesso a dados de clientes, contatos com fornecedores, tudo isso aqui proporciona para que eu passe a ser o topo da lista em alvos. E os nossos familiares? Eu tenho uma alta adesão e dependência digital, independente de faixa etária. Tem criança hoje, aliás, as crianças já estão no metaverso antes da gente, através dos games, né? E a gente, como pais,
acha que restringir o volume de horas que elas estão se dedicando ali para a tecnologia. Eu sou de cyber, meu marido diz que eu sou neurótica sim, mas eu digo, a digitalização está aí, a gente tem que aderir. Eu tenho que evoluir, eu tenho que usar a tecnologia. Não adianta eu tentar evitar para achar que eu não vou correr riscos. E as crianças, os idosos têm que usufruir disso. Mas a gente tem que estar atento aos riscos que eles correm. Então, alta dependência digital, alta exposição de informações. Tem gente que é um livro aberto em rede social, em WhatsApp. E o lixo de vocês? Vocês usam trituradora nas suas casas? Ou eu consigo ali... vai um extrato rasgado que a gente cola, o atacante cola, ele faz ali um quebra-cabeça. Sociedade 5.0, tecnologias novas que já foram estressadas por hackers e não ainda por nós. A gente está falando dos wearables, de IoT em geral, do uso de drones. O meu esposo tem um marca-passo cerebral. E eu já perguntei, manda informação? Recebe informação? As médicas ficaram assustadas comigo. Falei, quero ver essa interface, quem tem a senha. Todos os dispositivos que a gente usa no corpo, né, para alguma questão de saúde, alguma tratativa, eles são importantes de verificação. Redes sociais muito expostas, crianças, idosos e parentes que não trabalham. Por que eu não trabalho? Porque eu não estou inserido nas mensagens e regras de segurança do mundo corporativo. E aí eles desconhecem. Nós somos os agentes para levar isso para casa, gente. Eu convido vocês a saírem daqui hackers do bem informados e que levem essas informações para suas casas. Pessoas acessíveis, gente muito acessível, muito feliz, que faz muitos amigos, são alvos de phishing. E por fim, falta de consciência sobre fraudes nos tornam alvo. Quais são as medidas de proteção para finalizar, Natália? Elas trabalham desde a crença de que o perigo existe, porque isso mesmo no mundo corporativo, às vezes as pessoas são descrentes. Então isso aqui é mindset. O uso de senhas fortes, gente, não tem jeito. É maiúscula, minúscula, número, caractere especial. Cria algoritmo de substituição, usa letra de música, usa uma frase que você já ouviu do seu esposo, da sua esposa. Gente, dá para montar um algoritmo próprio e ter uma senha totalmente complexa. Não precisa colocar embaixo do teclado ou no caderninho. Dá para a gente conseguir fazer isso. Uso de duplo fator de autenticação. As aplicações já perceberam que a gente precisa disso. Que a gente precisa ser avisado. Olha, tem alguém acessando o seu dispositivo. Pois a gente vai lá, burla o controle, e se não for obrigatório, não configura o duplo fator de autenticação. Seja na empresa, seja no aplicativo móvel, o que for. Gente, por favor, apareceu a funcionalidade, usa, por favor. Né? Alguém estudou e viu que eu tenho ponteiros de ataque ali, que eu posso conseguir resolver coisas com este controle. Cuidados com chaves, senhas e uso de dispositivos. Isso não se empresta, me identifica. Né? Celular hoje é parte do nosso corpo. Né? Então, essa história de usar na rua, esperar o aplicativo móvel com o transporte ali, como o Uber com o celular assim na rua. Hoje os atacantes estão se utilizando muito dessa questão que é nossa prática. Né? Expor o celular como eu estou aqui com a roupa, com um colar. Cuidados com as mídias. Mídia é tudo que tem armazenamento. Chip, HD externo, pendrive, HD do computador velho, que não serve mais para mim. Às vezes eu mando embora, dou para alguém e não fiz a exclusão segura dos dados, os dados são recuperáveis. Links, remetentes e arquivos desconhecidos, não preciso dizer que a gente não deve aceitar, não deve clicar, porque por ali eu já recebi CV contaminado, ok? De fontes que eu conhecia. Então o negócio tá sério. Aqui, pensando em negócio e em carreira, seguir as regras, os times de segurança estão ali para isso, para nos instruir sobre o que pode e o que não pode. Aderir aos programas de conscientização, eles são formados para a nossa participação. Contribuir com o ambiente seguro, aplicar as regras, passar a ser um embaixador de segurança.
respeitar as ferramentas de segurança, não é verificar se eu consigo desinstalar, porque aquele antivírus é chato, porque de vez em quando ele roda e não está tão transparente. E reportar situações em comum. O nosso instinto, o sexto sentido, a nossa análise crítica é muito intensa e forte. Desconfiou, avisa o pessoal de segurança, não tem problema que às vezes é um alerta ali, falso é um falso positivo. E para as famílias, o que eu indicaria mais, atenção aos canais da mídia, que hoje nos trazem muitas informações. Os familiares precisam ser conscientizados, já falei aqui que vocês são os hackers do bem, responsáveis por isso. Ferramentas de segurança não são lá só para o ambiente corporativo, porque hoje eu trabalho da minha casa. Então a minha rede sem fio insegura, né, eu trabalhar sem uma VPN é complicado, é ponteira para um ataque, vazamento de dados. E a discussão sobre situações em comum. Viu uma situação em comum no trabalho? Muitas vezes ela pode vir até o usuário final. Bom, aqui eu finalizo a minha explanação. Fico à disposição para as perguntas de vocês. A gente ainda tem tempo, Natália? Muito obrigado, Andréia. A gente tem tempo para uma pergunta. Uma pergunta, alguém está impactado no dado. Fala assim. O mundo mudou bastante, a gente tem grupos como o MCIO, como a WOMC, lidera a WOMC no Brasil, Latam Women in Cybersecurity, eu tenho 800 voluntários no Brasil, 1.500 de Latam, a gente está em 40 países. Então hoje a gente tem um pouco a busca por essa sororidade e eu, em particular, não faço um trabalho separatista, né? Eu tenho envolvimento dos homens. E aqui na WOMC a gente trabalha para reduzir o gap de conhecimento entre gêneros e aumentar a possibilidade, né, e os scores de participação da mulher nesse segmento. Então, hoje eu vejo uma facilidade um tanto maior, mas eu comecei há 29 anos e já comecei em cyber. Digamos que assim, eu posso dizer para você com toda franqueza que eu nem sabia que área era essa. Então, estava no meu destino. Eu sou formada em ciência da computação e, em função de já ter feito contabilidade no curso técnico, eu já fui direto para uma vaga numa empresa de auditoria financeira, onde eu fazia auditoria e segurança de sistemas para auditoria de balanço. Então, eu acabei entrando de uma forma assim, muito orgânica. E hoje trabalho para ter mais mulheres com uma facilidade maior do que eu tive no meu segmento.